Maravilha, nós estamos retornando aí de mais uma aula abençoada de merismos, a divisão da alma e do espírito. Estamos na segunda parte da segunda aula, né? E vamos fazer aí algumas definições. Uma delas, por exemplo, é a definição de unção. Nós estávamos vendo antes do intervalo aí a diferença de canal e vaso. Canal é só um cano que passa, né? Só um elo de ligação e não retém nada. Deus não quer que sejamos canais, Deus quer que sejamos vasos na mão do oleiro, que embora o vaso seja de barro, você consiga reter a unção, você consiga reter o Espírito Santo, você consiga reter a verdade da palavra de Deus, você seja como um celeiro, né? Alimentado e para alimentar, né? Você seja realmente como uma despensa cheia de ingredientes para poder fornecer aí alimento àquele que necessita. Então, o que é a unção? A unção é um revestimento. A unção é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para a execução de um propósito de Deus na vida do vaso, né? Então deixa eu repetir isso aqui. A unção é a capacitação dada pelo Espírito Santo, o revestimento e a capacitação para a execução do propósito de Deus dado para a vida do vaso, né? Então não tem como a pessoa querer ser cheia do Espírito e viver uma vida dissoluta. Não dá, não condiz, né? Ela tem que renunciar às coisas da carne para poder se encher do Espírito. Ela tem que esvaziar o vaso do limo, do ódio, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Ela tem que esvaziar o vaso para que ela possa ser cheia do Espírito. Então não tem como a pessoa viver uma vida dupla, né? Uma vida dúbia, uma vida dissoluta. Por quê? Porque Deus não vai passar por mim desrespeitando a minha vontade. Se eu não mortificar a vontade da carne, se eu não mortificar os prazeres da carne, da alma, né? Quando você ora, na verdade, que quer ser um vaso usado por Deus, quando você pede ao Senhor que quer ser um vaso aprovado pelo Senhor, muitas vezes é necessário o oleiro quebrar o vaso, amassar de novo, ligar o torno, lançar a massa ali no torno e apertar, promover uma pressão interna e uma externa para formar o vaso. Vaso rachado não serve para nada, né? O Senhor não vai desperdiçar a sua unção derramando num vaso rachado. Então nós precisamos estar atentos que unção é revestimento. Unção é a capacitação que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus para que possam executar o propósito de Deus nas suas vidas. Deus tem um plano para cada filho seu. Deus tem um plano para que você possa exercitar, cumprir o seu chamado. Agora, não é na tua força, e não é nem por força e nem por violência, né? O Senhor Jesus passou a missão para os seus discípulos, mas antes de eles exercerem a sua missão, ele disse: agora ficai em Jerusalém até que sejais revestidos, até que sejais envolvidos, capacitados, revestidos de poder. Então aquele que te chamou, ele vai te capacitar. E o que te capacita é a unção do Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 30, verso 22, nos diz assim, Êxodo 30, o azeite da santa unção, do 22 ao 33. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti as principais especiarias da mais pura mirra, 500 siclos, de canela aromática a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção e o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os teus utensílios, e o altar de incenso, e o altar de holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas.
tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou a que a dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Eles tinham que fazer o óleo da unção, e o óleo da unção, na verdade, tinha toda uma exigência, tinha todo um critério, né? Tudo deveria ser ungido e estava disposto, destinado ao serviço do Senhor, e esse preparo com essas especiarias e essa quantidade perfeita significava para poder ungir as coisas, mas as pessoas não podiam ser ungidas. Por quê? Porque a unção da pessoa passava com a veste, né? Quando Arão tinha que passar para os seus filhos, eles vestiam a veste de Arão, que tinha a unção do santo. Agora, tudo tinha que ser ungido, na verdade, com essa especiaria exata, e tudo que tinha que ser ungido tinha que ser destinado ao serviço do Senhor. Foi consagrado, separado, única e exclusivamente para o Senhor. Então, tinha uma unção coletiva e tinha uma unção específica, né? A coletiva, tudo que vai ser usado dentro do tabernáculo precisava ser consagrado ao Senhor, precisava ser preparado e separado única e exclusivamente para o Deus Todo-Poderoso. Agora, além dessa posição, aquele que vai exercer o sacrifício, que vai exercer o sacerdócio, aquele que vai oficiar dentro do tabernáculo, tinha que se separar, ele tinha que se posicionar. Mas veja que a unção não era na pessoa. Não se ungirá com ele, com esse óleo que acabou de preparar, a carne do homem, e nem fareis outro semelhante a ele, conforme essa composição, porque este separado, santo é e será santo para vós. Então, na verdade, esse daqui era o que tinha que ser usado apenas no sacerdócio, apenas para o sacerdote Arão. Então é interessante, isso é um revestimento, uma capacitação, isto é um mover de Deus, e para fazer a obra do Senhor tinha que ter uma unção específica. Deus aqui deu uma ordem para se fazer um óleo específico com uma finalidade específica para o que fosse santo. Há uma grande diferença entre santidade e morte. Santo é separado para Deus e morte é separado de Deus. Separado para Deus, santidade, santo. Separado de Deus, morte, né? Então, quando os objetos eram ungidos com óleo, eles eram separados para a casa do Senhor. Não podia se usar para mais nada. Da mesma forma, hoje, quando você consagra, unge um instrumento para a obra do Senhor, ele só pode ser tocado para louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele só pode ser usado para a obra do Senhor. Não há resgate para coisas consagradas. A unção, ela tem a finalidade de separar. Tanto é que no Novo Testamento você vê que para ofícios, pastores, presbíteros, diáconos, intercessores, apóstolos, não se derramava óleo. Você observa que no Novo Testamento era a imposição de mãos que transferia a autoridade. No Novo Testamento, o óleo é para quebrar o jugo e para cura, para enfermidade. Então, na verdade, nós observamos aí algumas coisas que precisam ser ajustadas, precisam ser alinhadas. Só que os objetos que eram ungidos para o serviço do Senhor, eram separados para a casa do Senhor, a unção tem a finalidade de separar, de santificar para servir a tenda, servir ao Senhor. Isso era seríssimo. O sacerdote era ungido para trabalhar, para ministrar na casa do Senhor, separado única e exclusivamente para a obra do ministério. Agora, capítulo 31, de 1 a 11, Deus chama homens para um propósito específico e os capacita e os unge para essa missão,
na Antiga Aliança, capítulo 31, verso 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, e o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para ministrarem sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que te tenho mandado. Deus chamou homens específicos com propósitos específicos e os separou especificamente. Também vale lembrar, ou temos que dizer aqui, que no Antigo Testamento o Espírito Santo era apenas de visitação. Ele vinha, visitava a pessoa, realizava um feito e subia ao Pai. Por quê? Porque o homem estava no pecado original de Adão. Jesus ainda não tinha vindo, então, na verdade, o Espírito Santo era só de visitação. A partir do momento dos 4 evangelhos, né? 3 sinópticos e João não é sinóptico, a partir do momento dos 4 evangelhos do ministério de Jesus, que ele é morto e ressurreto, aí, na verdade, o Espírito Santo passa a ser de habitação depois do Pentecostes. Então, é interessante nós observarmos que, sendo de habitação, não necessitamos usar o óleo, porque como habitação, hoje nós somos de habitação, templo do Espírito Santo. O Antigo Testamento derramava o óleo sobre a pessoa porque ela era símbolo do Espírito Santo. Hoje você é templo, hoje você é morada. Então aquele que foi separado para a obra, na verdade foi consagrado ao Senhor ou foi ungido ao Senhor, ele tem que mortificar as coisas da carne e tem que se fortalecer em espírito. Então com Jesus aconteceu a mesma coisa. Ele recebeu uma unção para uma obra específica. Isso foi profetizado 720, 730 anos antes com Isaías, Isaías capítulo 61, ao qual o próprio Jesus vai assumir essa posição. Quando ele pega o pergaminho na sinagoga, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra na vida dele, né? Agora, ele é o cabeça, nós somos membros do corpo, se está sobre o cabeça, está sobre nós. Isaías 61, a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, capacitou, revestiu, para quê? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Lucas capítulo 4, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 17, Lucas vai nos dizer assim, 4:17, e foi-lhe dado a quem? A Jesus, o livro, pergaminho do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a restaurar os contritos, os quebrados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus testificou disso
Veja só, cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos naquela sinagoga foram fitos nele, e então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38 nos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus envia o seu Filho ao mundo e o capacita, o reveste, como Deus ungiu. Unção, revestimento. Revestimento, capacitação. Os sinais que vão te seguir, eles só vão confirmar o chamado de Deus na sua vida. A unção, ela tem a capacitação de Deus, né? Então, por isso, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido. Você precisa receber essa capacitação como um rótulo, como um rótulo envolvido, né? Então, quando você tem um chamado, você tem que buscar a consagração, você tem que buscar o revestimento para cumprir aquilo que você foi chamado a fazer. Por isso que Isaías 61, ainda profético, mas no eterno, Isaías já profetiza no passado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Né? Então, ele foi ungido antes da fundação do mundo para esse trabalho. Então, aprenda que, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, invista no seu chamado, creia no seu chamado, zele pelo teu chamado e receba esse revestimento no seu chamado. Invista naquilo que Deus te deu como unção, capacitação e o chamou para fazer. A unção te autoriza para, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ministrar aos quebrantados de coração. Então a unção te capacita, te autoriza. Aquilo que Deus te chamou a fazer, isso vai vir através desse revestimento do Espírito Santo, que vai vir através de buscar, através de investir em jejum, em oração, em preparo, em busca, em palavra, em conhecimento, em estudo, né? A importância de você investir no seu chamado, investir no seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, também foi a mesma coisa quando Saulo e Barnabé estavam ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor ali na igreja, e de repente o Espírito do Senhor disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só, Atos capítulo 13, versos 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, servindo, ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos. Veja que não derramou óleo, não ungiu. Por quê? Porque o Espírito Santo estava neles já. É apenas a imposição de mãos que reconhece ofícios no Novo Testamento. Foi o que aconteceu em Atos 6 para reconhecer os diáconos, e aqui também reconhecer Paulo e Barnabé ao ministério de apostolado. O que é o apóstolo? O enviado. Eles estão sendo enviados para uma missão específica, então jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim estes foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Então o enviado, ministério apostólico. Então o Espírito Santo
os ungiu, os capacitou. Ainda que Saulo ainda é chamado de Saulo, né? Saulo, ele está na segunda ordem, né? Por quê? Porque a viagem começa com Barnabé na liderança e na metade ele passa aí essa responsabilidade para Saulo por reconhecer que ele já tem condições de seguir a viagem sozinho, né? Agora, a gente vai observar que eles foram enviados pela igreja, mas revestidos e capacitados. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Para a obra que eu tenho chamado. E assim estes enviados pelo Espírito, né? Então a unção, ela está sobre o chamado e não sobre a pessoa. Isso é muito interessante. Se a pessoa foi separada para ser enviada ao apostolado, para um ministério, então a unção está sobre o chamado e não sobre a pessoa, né? E quando ela vai para aquela missão, para aquela obra, ela está revestida, capacitada para aquilo. Quando ela sai com aquele propósito para o qual ela foi chamada, a unção o acompanha, a unção a capacita. Então, os dons motivacionais, os dons ministeriais, são unções dadas pelo Espírito Santo. Quando a pessoa sai fora do dom que recebeu, a unção não flui mais. A unção flui debaixo do chamado, debaixo do cobertor, debaixo do que ela foi chamada a fazer. Se ela foi chamada, enviada para uma obra e chega lá, ela faz outra, então ela saiu debaixo do cobertor, do revestimento, da capacitação. Então, se uma pessoa recebeu a unção de mestre, quando ela é enviada para mestre, enquanto ela está ensinando, está fluindo o Espírito, está fluindo a sabedoria, o conhecimento, a unção vai estar presente. Agora, se ela quiser fazer um trabalho evangelístico, apostólico ou profético, a unção não vai fluir. Por quê? Que ela foi revestida e enviada para o chamado de ensino, para o chamado de mestre. Deus vai trabalhar nossa vida, Deus vai nos lapidar para que nós possamos servir como joias preciosas na mão do Senhor. Paulo foi separado. Agora, só há uma separação quando há uma visão, né? Quando há uma visão. E eles tinham a visão de propagar o evangelho do reino a todos os povos. Então, na verdade, não foi ele que decidiu por si mesmo, não foi ele que se autonomeou, não foi ele que se autoconsagrou, não foi ele que se chamou a si mesmo, né? Eles estavam juntos ministrando, adorando, servindo ao Senhor e o Espírito Santo falou com eles ali: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E no final do seu ministério, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, seu amado filho, ele diz: combati o bom combate, ou seja, fiz aquilo que fui chamado para fazer, não me desviei da visão inicial que eu recebi do Senhor. Paulo, quando começa as suas cartas, ele sempre faz questão de dizer: chamado por Deus, não pelos homens, fui separado não pelos homens, mas pelo Senhor, fui separado, fui enviado. Então nós vemos aqui na vida de Jesus, nós vemos aqui na vida de Paulo e vemos também na vida da igreja, não só em Jesus, não só em Paulo, mas nas nossas vidas temos que ser revestidos, capacitados pelo Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João capítulo 2, verso 20, nos diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui João não está falando contra o aprendizado da palavra, não está falando contra o ensino da palavra. O que ele está falando contra é que os dons do Espírito ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina ninguém a falar em línguas, ninguém ensina ninguém a interpretar línguas, ninguém ensina ninguém a profetizar. Isso é o dom que você recebeu do Espírito que permanece em vós. Então nós temos a unção, com a unção vem a capacitação. Agora a unção, a palavra no original é crisma, e crisma na verdade vem de Christos. Cristo significa o ungido. E crisma, na verdade, é unção. Então, olha só que interessante. Christos, ungido de Deus. Crismas, a unção. E de crismas vem a palavra carisma. Carisma é a graça, o revestimento para fluir na unção. Então, isso significa a presença do Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo de Deus que você recebe na salvação. Então você recebeu o Espírito Santo quando confessou Jesus como Senhor e Salvador na tua conversão. Agora, da onde vem o carismata? Da onde vem os dons espirituais? Os dons espirituais vão vir da graça de Deus, não por merecimento, mas pela graça, né? Por isso que carismata tem dentro de si carisma. O que é carisma? Carisma é a graça. Então a importância de você entender que a unção, ela está no teu chamado. Enquanto você estiver cumprindo o chamado, a unção flui. Agora, a unção não é da pessoa, é do Espírito. A unção está no chamado da pessoa. Tem gente que tem uma unção para tocar, tem uma unção para cantar, e não adianta ele querer pregar, porque a unção dele é para tocar e para cantar. Ele pode tocar muito bem, ele pode cantar muito bem, mas ele não tem a unção para pregar. Por quê? Porque ele recebeu a unção para cantar. Pode receber as duas? Pode, mas existem casos específicos. A unção, ela está no chamado e não na pessoa. Então, ela não tem a unção para fazer tudo, ela tem a unção para fluir no chamado. Ela é capacitada para fluir no chamado que ela recebeu do Senhor. As unções, elas muitas vezes, elas vão ser múltiplas. E nós vamos ver a variedade delas em nosso meio. Se alguém quiser copiar o teu ministério ou copiar o ministério de alguém, não vai conseguir, a menos que ele tenha recebido a mesma unção, a menos que ele tenha recebido alinhamento e estiver debaixo dessa posição. No corpo humano, cada órgão tem a sua função específica que recebeu para fluir naquela função. O coração só tem a função de bombear o sangue, o rim só tem a função de filtrar o sangue. Cada órgão tem uma função específica no corpo de Cristo, assim como cada membro do corpo de Cristo tem a sua função específica que recebeu do Senhor. Então não tem como eu pegar o meu nariz, implantar na orelha, pegar a orelha e colocar na boca, porque além de ele não funcionar, porque ele não foi projetado, não foi planejado para aquilo, ele ainda vai tirar outra pessoa do lugar. Deus planejou, e a palavra de Deus diz que Deus colocou cada um no corpo como ele quis. Deus chamou e é o Espírito Santo que capacita cada um a fluir no corpo como ele quis. Então, enquanto não descobrirmos o nosso chamado, não vamos fluir naturalmente, não vamos fluir na plenitude. E muitas vezes, além de não cumprirmos a nossa função, ainda vamos impedir que outros cumpram o chamado deles, Se a orelha quiser ficar na boca, além de ela não falar, porque a orelha não fala, ela também não vai deixar a boca falar e vai deixar o corpo sem o ouvido. Então nós precisamos entender que temos que estar na posição certa. Por isso que Paulo vai dizer, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então nós precisamos estar
exatamente aonde o Senhor nos chamou para estar, para cumprirmos a função específica do nosso chamado. Porque, na verdade, é todo o corpo-olho? Não. E o olho tem que estar numa posição estratégica para ver todo o corpo e ver a dimensão aí das coisas e não trombar com nada, né? Para que possam enxergar, o olho tem que estar numa posição alta, elevada, estratégica. Imagina se o olho fosse no pé, a cabeça ia bater em tudo que era objeto. Se fosse na ponta dos dedos, você vai pegar as coisas, você machucaria. Então Deus planejou cada membro do corpo como Ele quis. Tinha que estar os olhos no alto para que pudesse enxergar mais longe, para que pudesse servir o corpo. Agora o corpo só é beneficiado se der crédito ao que o olho está enxergando, né? Pelos olhos o corpo é dirigido. Então eles estão no lugar mais alto para que haja uma amplitude da dimensão da visão seja maior. Da mesma forma, imagina se a boca fosse no pé, né? Deus estabeleceu cada coisa no devido lugar. Deus fez tudo perfeito. Então, a importância de nós entendermos, tem até um livro no secular que fala sobre a função de cada parte do corpo, inclusive da sobrancelha e tudo mais, né? Então, a necessidade de nós entendermos aí a perfeição do Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós vemos hoje em dia tantos problemas dentro da igreja, porque muitas pessoas estão fora do lugar, porque muitas pessoas estão querendo fazer o que não foram chamadas para fazer e, por outro lado, estão impedindo pessoas de fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. Dois fatores que vão influenciar na unção. O primeiro deles é tempo, ou seja, é o tempo de quanto você investe na presença de Deus que vai ser proporcional àquilo que você vai receber, né? Então, quanto você investe de tempo em estudo, em aprendizado, em oração, em comunhão com Deus. Precisamos investir tempo na palavra, precisamos, né, investir tempo, estamos investindo, não estamos gastando tempo estudando, estamos investindo. Uma coisa é gastar e você não ter mais retorno, outra coisa é você investir e ter um retorno. Então, o melhor investimento que você faz hoje é investir no conhecimento da palavra. É o tempo de buscar, onde Deus vai trabalhar, onde o Senhor vai nos moldar, vai falar. Então, nós temos que dar tempo ao Senhor, aonde justamente separando tempo para a oração, para a comunhão com a palavra, para a comunhão com Deus, para relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro fator é o tempo. E o segundo fator é espaço. Se o vaso estiver cheio de si mesmo, não tem como Deus encher. Se o vaso estiver cheio de raiva, ódio, ira, rancor, não tem como Deus fazer nada. Então, quanto de disponibilidade, quanto de espaço você está dando dentro de si para Deus encher? Deus não vai desperdiçar unção, não vai desperdiçar revestimento e capacitação. Ele só pode dar se o vaso estiver vazio. Qual é o espaço que você tem dado liberdade para Deus encher? Se você deixar a alma dominar, não tem espaço para o espírito. Então você tem que mortificar a carne, mortificar os prazeres, desejos, vontade, emoções da carne, para que o espírito possa agir. Então, qual é o espaço que você tem dado liberdade para Deus encher? Né? Se você está cheio da carne, você dá pouco espaço para o Espírito Santo. Mas se você vai subjugando a carne, aí você vai dando espaço para o Espírito Santo. Então isso é mentalidade de vaso, né? Mentalidade de vaso, não de cano, né? Não aquele que é apenas conduíte. É a mentalidade de vaso. O batismo no fogo, por exemplo, você vai arrancando areia, né? O batismo no fogo, você vai limpando tudo e vai tirando tudo que desagrada ao Senhor, você vai queimando toda a palha. Já o batismo no sofrimento, ele te espreme para te alinhar, ele te espreme para você estar debaixo da visão, para você estar dando espaço para o Senhor, né? Então, é importante nós entendermos que nessa visão
de merismos, nós temos que tanto esvaziar, tirar, como espremer. Então, se eu não souber tempo e espaço, a unção não vai fluir como deveria. Se eu não der tempo de qualidade ao Senhor e dar vazão, dar espaço dentro de mim, não tem como o Senhor me encher com o Espírito. Quanto mais dedicação e entrega tiver da parte do cristão, maior será a unção e o fluir de Deus. A alma duvida de tudo. A alma ela é incrédula e a pessoa começa a passar por incredulidade. Como todos os salvos têm um chamado da parte de Deus, nós podemos dizer que todos têm uma unção específica para a sua vida. Então, por que é que a coisa não flui como deveria fluir dentro da igreja? Muitas vezes por falta de tempo e espaço, porque não estamos dando vazão ao Espírito Santo de Deus. Temos que dar tempo de qualidade para Deus e espaço dentro de nós para Deus nos encher na nossa vida, porque a nossa alma vai resistir, ela não vai querer, a alma não gosta, né? Se você for esperar sentir para jejuar, você não vai jejuar nunca. Se você for esperar sentir para orar, você não vai orar nunca. A alma não gosta de orar, a alma não gosta de mortificar a carne, a alma não gosta de jejuar, ela não gosta de sacrificar-se para Deus. A alma não gosta de estudar a palavra. Fala em jejuar, fala em orar, fala em estudar, em ler a Bíblia, a alma esperneia. Agora, nossa alma, muitas vezes, ela não quer o que vem de Deus. Por essa razão que existem muitos crentes que não fluem no Espírito. A alma dominando, sobrepondo ao Espírito, ela vai extinguir o Espírito. E Paulo fala, não extingais o Espírito de Deus. Quando o Espírito está no controle, ele subjuga a carne, subjuga a alma, e aí a unção flui. A alma não quer consultar a Deus, ela quer fazer o que ela quer. Mas que tipo de unção você quer na sua vida? Ou quanto de unção você quer na tua vida? Dependendo do quanto de unção que você quer na tua vida, isso vai depender do tempo de qualidade que você dá para Deus e do espaço que você dá dentro do seu corpo. O espaço que você dá aí, mortificando a alma e dando mais espaço ao Espírito Santo de Deus, deixando ele trabalhar. Quanto mais consagração, quanto mais unção, quanto mais mortificação da carne a pessoa tiver, mais ela vai ter do Deus Todo-Poderoso, mais ela vai se encher do poder de Deus e mais ela vai estar revestida do poder de Deus. Hoje nossa aula encerra por aqui, mas amanhã a gente continua levando aí essa posição de discernir o que vem da carne e o que vem do Espírito. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos cada dia, Pai, a discernir, ensina-nos cada dia, Pai, a sermos vaso em Tuas mãos, um vaso nas mãos do oleiro, que tem um tesouro inescrutável, que tem um tesouro incalculável, que é o Teu Espírito. Que Teu Espírito tenha total liberdade de agir, falar e se mover nas nossas vidas, porque nos entregamos a Ti e dizemos, eis-nos aqui, cumpra em nós o Teu querer, faz de nós a Tua vontade. Abençoa cada um, fortalece para a Tua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Persevera firme, não desista não. Deus tem falado com você, agradeça ao Senhor isso a cada dia e põe suas provas em dia. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.